Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias em Romanos, número 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer ao presbítero Rafael pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus, e eu estou muito feliz por estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Romanos capítulo de número 12, versículo 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos ainda não fecham as vossas Bíblias? Agora vamos ler Daniel, capítulo de número 1. O versículo de número 8. Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, diz assim: Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus irmãos, Romanos é uma das cartas do apóstolo Paulo, uma das suas cartas doutrinárias, e é uma carta que ele escreveu por volta de 55 a 56 depois de Cristo, quando ele estava em Corinto, na casa de Gaio, e ali ele passava o inverno, e ele ficou ali durante aquele tempo escrevendo cartas, e ele manda essa carta para os irmãos de Roma, e uma irmã ali daquela igreja envia para os irmãos. E os irmãos que já leram Romanos, os irmãos percebem que esta é uma das cartas muito importantes do apóstolo Paulo, porque aqui ele vai tratar de salvação, ele vai tratar aqui de fé, ele vai falar da justificação, e é uma carta que a gente percebe que é muito cristocêntrica, aonde ele vai dar diversos ensinamentos práticos para nós cristãos estarmos praticando todos esses ensinamentos. É uma das cartas que eu gosto muito do apóstolo Paulo. Foi essa carta que Martinho Lutero ele disse que o justo viverá pela fé. Quando ele leu essa epístola de Paulo, e ele se encanta com esse versículo, e ali Deus fala profundamente ao seu coração. E, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele vem tratando sobre diversos assuntos, e chega aqui no capítulo de número 12, o versículo de número 2, que ele diz: E não sede conformados com este mundo. Aqui nesse versículo, irmãos, a gente percebe duas aplicações que o apóstolo Paulo ele estava tratando ali com aqueles irmãos. Porque Paulo não disse essa palavra aqui para ímpios, ele disse para cristãos. Ele diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Paulo, aqui ele está falando de conformação e também está falando de transformação. Os irmãos, se parar para perceberem, conformar significa se assemelhar e ser igual a alguma coisa. E os irmãos sabem que transformar é mudar alguma coisa. Ou seja, você quer às vezes transformar algo na sua casa, na sua vida. Às vezes você quer mudar o seu penteado de cabelo. Você às vezes quer mudar a roupa que você veste. Ou seja, isso é uma transformação. Então aqui Paulo, ele vem tratando desses dois assuntos muito importantes ali na vida daqueles irmãos ali de Roma. E o irmão aqui já disse que nós estamos no mundo, e realmente nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. O apóstolo João, ele vai dizer, 1 João capítulo de número 2, o versículo de número 15 ao 17, que não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a gente sabe que no mundo há as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, e isso não provém de Deus, isso provém do mundo. E, meus irmãos, não se conformar com o mundo significa que nós não devemos aceitar as coisas que o mundo ele vem nos oferecendo, porque naquele tempo o apóstolo Paulo
ele já observava muitas coisas que já aconteciam na igreja. Naquele tempo já existia o lesbianismo, já existia a homossexualidade, o pecado já estava entrando dentro das igrejas. O apóstolo Paulo vinha tratando diversos assuntos com os irmãos, pregando a respeito de muitas das vezes pecados que estavam encobertos ali na igreja e que ele tinha que exortar aqueles irmãos para que pudesse resolver todos aqueles problemas. E esse versículo aqui, irmãos, é um versículo muito forte, porque aqui Paulo está dizendo que o cristão não pode se conformar com este mundo. E a gente percebe, irmãos, que isso não é diferente daquele tempo, porque hoje a gente percebe muitas coisas que estão à nossa volta, e o cristão, ele não está dentro de uma bola que protege ele dos ataques do mundo. Não, nós convivemos com pessoas ímpias, com pessoas que praticam a iniquidade, pessoas que zombam de Deus, pessoas que blasfemam o nome de Deus, e que eu fico muitas das vezes preocupado com isso, porque essas pessoas não têm noção do que é uma pessoa cair nas mãos de um Deus irado, nas mãos de um Deus que é santo, que é soberano e que não tolera o pecado, irmãos. Deus, ele não aceita o pecado. E não adianta, irmãos, não adianta o cristão querer se esconder debaixo do tapete, querer jogar o seu pecado debaixo do tapete, porque Deus, ele está vendo tudo. E em Gênesis, capítulo de número 25, vai contar uma história muito interessante, porque vai falar de Esaú e de Jacó. A gente sabe que Esaú foi o filho mais velho, que nasceu primeiro, eles eram gêmeos, por mais que tinham uma aparência diferente, porque diz a Bíblia que Esaú, ele era muito peludo, né? Ele tinha muito cabelo, e já desde criança, e o seu irmão mais novo era Jacó, ele era totalmente diferente dele. E Deus já tinha falado com Rebeca que 2 nações havia no ventre dela, que o maior serviria ao menor. Então Rebeca já sabia que tinha uma promessa ali na vida de Jacó, e ela começa a resolver aquilo. E muitas das vezes, irmãos, a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos e não deixamos o agir de Deus, porque Rebeca, ela foi fazer aquilo pensando, porque Isaac, os irmãos pararem para ler Gênesis, a gente vai ver que ele vai dizer ali que ele já estava se envelhecendo, ele começa a perder a visão, e ele pede para Esaú preparar ali um guisado para ele, que era para ele ir para o campo e procurar um animal e fazer aquele guisado e levar para ele. E Rebeca, ela fica ouvindo aquilo, mas Rebeca não soube confiar em Deus e esperar que Deus iria resolver tudo aquilo, porque ela pensou que ali naquele momento Isaac iria abençoar Esaú e ele iria ser o filho primogênito, porque ele era o primogênito. Mas a gente percebe que Esaú, ele desprezava as bênçãos de Deus, ele fazia pouco caso para as promessas que Deus tinha para a vida dele. Então Rebeca, ela percebeu que Jacó era um homem simples, um homem que habitava em tendas, e Esaú era um homem selvagem que ficava nos campos caçando animais. E ali, irmãos, vai falar uma palavra muito interessante, porque Esaú, ele vai sair para o campo e Rebeca, ela manda buscar ali aqueles animais que estavam ali naquele pasto perto da casa deles, e ela começa a preparar aquele animal e Jacó leva para o seu pai, e ali ele conta uma mentira, dizendo que se chamava Esaú, quando seu pai perguntou quem que era, e ali Jacó, ele recebe a bênção. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que Esaú, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Não troque a sua salvação pelas coisas que o mundo ele vem te oferecendo. Não troque aquilo que Deus ele te deu em suas mãos, um dom que Deus te deu, por um momento de prazer no mundo. Não troque, irmãos, porque Esaú sofreu duramente com isto. Ele sofreu muito por ele ter trocado a primogenitura dele, porque ali ele fez pouco caso da promessa de Deus para a vida dele. E ali Jacó, ele passa a herdar aquelas promessas que Deus tinha ali para Esaú, e ele passa a ser o primogênito. E, irmãos, esse versículo me surgiu uma pergunta, de que como nós devemos não se conformar com este mundo. E me veio em mente que uma das coisas que a gente precisa fazer para não se conformar com este mundo é a oração, a leitura da palavra, jejum, consagração, a santificação e também a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado. E, meus irmãos, falar de oração, muitas das vezes com
alguns cristãos, é difícil, porque muitas das vezes a gente vê muitos congressos lotados, a igreja cheia, e muitas das vezes até mesmo irmãos para o lado de fora, porque não tem mais espaço para dentro da igreja. Mas muitas das vezes a gente vem para uma sexta-feira à noite para a igreja e vê os bancos vazios, e vemos 3 irmãos muitas das vezes em oração, clamando a Deus. Irmãos, não se iludam, esse templo aqui do Cantão, ele só está de pé porque tem homens e mulheres que ainda estão com seus joelhos dobrados orando. Não pense você que é essa estrutura aqui deste templo, que é o pedreiro que fez esta obra aqui que tem mantido isso de pé. Não, irmãos, é porque tem irmãos orando aqui, clamando a Deus, e muitas das vezes o irmão vê irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, os irmãos vê irmãos sendo curados aqui em muitos cultos aqui. Mas isso, meus irmãos, é o agir de Deus, porque tem irmãos aqui que clamam a Deus, que colocam a cara no pó mesmo e clamam a Deus e buscam Ele. E isso tudo, irmãos, é porque tem poucos irmãos orando, e Deus, Ele tem abençoado esta igreja por causa desses irmãos. E, meus irmãos, a oração nós não podemos negligenciar, porque muitas das vezes você quer maratonar uma série na Netflix, você quer ficar assistindo uma novela, você quer assistir um filme, mas não tira 5 minutos para falar com Deus. E eu imagino Deus, Ele olhando do céu e se perguntando quando é que Ele vai dobrar os seus joelhos e falar comigo, quando é que Ele vai abrir a sua Bíblia, aleluia, e falar comigo. Meus irmãos, não troque a sua intimidade com Deus pelas coisas deste mundo, irmãos, porque Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Jesus, Ele está às portas. Os irmãos veem os acontecimentos nesse mundo, não pense que isso é coisa da natureza, isso é cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus, Ele está voltando para buscar a sua igreja, irmãos. E é necessário que a gente tenha azeite na nossa botija, é necessário que a gente tenha intimidade com Deus, porque Jesus, Ele mesmo disse que naquele dia muitos virão e vão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não curamos enfermos, em Teu nome não fomos e visitamos aqueles irmãos que estavam desamparados. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês não tiveram intimidade comigo, vocês não me buscaram enquanto vocês estavam aqui nessa terra. Porque Deus, Ele não está preocupado com o seu nível social, Deus, Ele não está preocupado com a casa que você mora, Deus, Ele não está preocupado com o sapato que você veste, com o seu corte de cabelo, Ele não está preocupado se você ganha um salário mínimo, Ele está preocupado com a sua vida de intimidade com Ele, com a sua comunhão com Ele, irmãos. Você pode morar numa casa que esteja muitas das vezes com goteira caindo, num barraco de madeira, mas Deus, Ele está vendo o teu coração, Deus, Ele quer ter intimidade contigo, aleluia. Deus, Ele quer que você dobre os seus joelhos e busque Ele, irmãos. Deus, Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele, porque não é tempo da igreja estar desapercebido com as coisas deste mundo. A gente vê muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele já vem falando, e isso daqui, os irmãos muitas das vezes percebem que é uma das coisas que a igreja é muito atacada, porque o pastor muitas das vezes prega que os irmãos devem servir e ser fiéis à doutrina da igreja e se vestir com pudor, e muitas das vezes a gente vê as pessoas vindo de qualquer maneira, a gente vê as pessoas servindo a Deus de qualquer maneira. Meus irmãos, a obra de Deus, ela deve ser feita com ordem e decência, deve ter temor, irmãos. Nós devemos entender que estamos servindo a um Deus que é santo, a um Deus que é o Criador dos céus e da terra, a um Deus que exige que a obra dele não seja feita de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos servir a Deus de verdade, porque Jesus, Ele está voltando, e Ele está preocupado do que nós temos feito para Ele. E, irmãos, em Colossenses capítulo de número 3, o versículo 1 ao 2, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, nós já fomos mortos com Cristo quando nós fomos batizados nas águas. Nós fomos ressuscitados com Cristo e hoje nós vivemos para Ele. Nós morremos para o mundo e hoje vivemos para Deus. E não podemos mais, irmãos, pensar nas coisas aqui desta terra. Não podemos muitas das vezes ficar preocupados se a gente vai conseguir fazer aquela faculdade que a gente quer, se a gente vai conseguir aquele cargo na empresa que a gente quer. Irmãos, Deus, Ele quer que o nosso pensamento esteja nas coisas do céu. Deus, Ele quer que a gente pense na eternidade. Deus, Ele quer que a gente muitas das vezes dobre os nossos joelhos pela madrugada e clame ao Senhor, ansiando pela presença dEle, ansiando para os dons de Deus em nossa vida. E esse versículo, irmãos, ele é uma ordem negativa. Porque aqui Paulo ele fala: e não sede conformados com este mundo,
porque Paulo ele sabia que havia ali uma presença de pecado, porque Paulo sabia que o cristão, que ele se conforma com este mundo, ele está pecando contra Deus, porque Jesus ele disse: se o mundo vos aborrece, não fique preocupado com isso, porque antes disso acontecer com você, isso aconteceu com Jesus. E Jesus ele passou por tudo o que ele disse, todos os sofrimentos que nós estamos passando hoje. Ou seja, nós não devemos nos preocupar com isso, porque nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. E em Gálatas, capítulo de número... Deixa eu só achar aqui, irmãos. Gálatas capítulo de número 1, versículo 4 diz assim: o qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. Irmãos, esse mundo, como já diz João, esse mundo jaz do maligno. E ontem, estudando para essa mensagem, eu achei uma coisa muito interessante, porque se os irmãos pararem para ver, Satanás, ele está presente em muitas coisas. Satanás, ele está presente na educação. Satanás, ele está presente na escola. Satanás, ele está presente na empresa que você trabalha. Em cada lugar desse, em cada estabelecimento que é de governo humano, tem um demônio ali, tem um espírito maligno que está ali alojado. E muitas das vezes, com os olhos carnais, a gente não vê. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Porque se os irmãos pararem para ver, empresas que fabricam cigarro, empresas que fabricam bebida, aquelas pessoas fazem aquilo sabendo que aquilo ali vai causar um mal para a pessoa que vai estar praticando aquilo ali. Ela sabe que o cigarro pode matar uma pessoa, ela sabe que a bebida pode matar, mas por que eles fazem aquilo? E muitas das vezes Satanás, ele pode usar um demônio para entrar na vida daquela pessoa e ela fazer aquilo ali por maldade. Os irmãos percebem que até mesmo nas escolas, um professor pode estar endemoniado, uma professora, e começa a ensinar coisas que não convêm para as crianças, começa a ensinar ideologia de gênero, começa a falar de homossexualidade e começa a deixar isso muito normal ali para os jovens e para as crianças. Irmãos, Satanás ele está atuando em todas essas áreas, porque o mundo ele já está sendo governado pelo maligno. E nós cristãos, a igreja ela é governada por Deus. Então nós devemos entender que não tem para onde o homem correr. Qualquer lugar que ele for, ali vai ter uma atuação maligna. Se os irmãos também pararem para perceber, Satanás ele pode incorporar os seus demônios em um médico, porque os irmãos percebem que o médico pode até mesmo fazer uma criança abortar, um feto ainda que está sendo formado no ventre de uma mãe. Um médico endemoniado pode fazer com que aquela criança morra ali, e muitas das vezes ele vai tentar dar uma desculpa, pensando que aquilo ali foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas não é não, irmãos. Satanás, ele quer matar o homem. Satanás, ele quer destruir o homem, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, o tempo dele está acabando, irmãos. E é por isso que ele tem investido nos jovens, ele tem investido para tentar acabar com a igreja, ele tem investido para tentar acabar com as crianças, para destruir a sua identidade, para dizer que você não é filho de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você é filho de Deus sim. Se você nasceu da água e do Espírito, você é filho de Deus. Se você morreu para este mundo, você é filho de Deus. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Entenda que você tem uma identidade, você é filho dele. E se os irmãos também pararem para perceber, as coisas desse mundo são coisas que passam, são coisas passageiras. Porque os irmãos percebem uma roupa que muitas das vezes sai, ou um sapato, todo mundo começa a comprar, e todo mundo começa a andar igual. Só que durante um tempo você percebe que aquilo ali acaba. Você vai ver poucas pessoas usando aquele tênis que estava na moda, aquela roupa que estava todo mundo comprando. Você percebe que acaba. E é assim, irmãos, no mundo. Não estou dizendo que isso é só apenas com roupas. Isso é no mundo todo. E Deus, quando usou ali o teu servo para dizer que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, ele não está dizendo que nós não devemos amar a natureza, porque a natureza a gente admira porque é uma criação de Deus, e ali a gente pode muitas vezes sentir a presença de Deus,
E Deus ele pode nos encher ali da sua graça por simplesmente ver um céu, por ver a sua natureza. Eu estou dizendo do mundo, que são as pessoas. Paulo ele disse aqui que não é para a gente se conformar com esta geração, com este século, ou seja, com as pessoas deste mundo, porque o mundo é mau, o mundo ele jaz do maligno, e tem pessoas que têm tentado fazer você negar a sua fé, tem pessoas que têm tentado fazer você se afastar de Deus. E meus irmãos, Daniel e seus amigos, eles estavam na Babilônia, mas eles não se contaminaram com o estilo de vida daquele povo. Os irmãos, lendo esse livro, os irmãos percebem que Daniel e os seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Ali em 605 depois de Cristo, antes de Cristo, perdão, acontece uma batalha que se chama Batalha de Carquemis, que foi uma batalha entre Babilônia e o Egito. E ali, Babilônia, por ser naquele tempo uma grande potência, ela vence aquela batalha e passa a ter domínio sobre toda aquela região ali de Jerusalém, ali de Israel. E é naquele tempo que Nabucodonosor, com os seus exércitos, eles vão até Jerusalém e leva cativo ali Daniel e os seus amigos, e leva mais 10.000 judeus. E é naquele tempo também que o rei Ezequias, ele também vai cativo ali para a Babilônia. E, irmãos, durante esse tempo, aquele povo é levado cativo ali para a Babilônia. E para os irmãos entenderem, Babilônia era uma nação idólatra, uma nação que adorava a falsos deuses, uma nação que acreditava que existia Deus do sol, Deus da tempestade, Deus da escrita. E aquele povo estava totalmente corrompido com o pecado. E ali, quando Daniel ele chega naquele lugar, aquele chefe dos eunucos, ele diz que Daniel deveria se alimentar ali do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Mas Daniel, ele sabia que ele deveria ser fiel a Deus. E, irmãos, isso aqui é muito forte, porque ali Daniel ele é levado cativo para a Babilônia com 17 anos de idade aproximadamente. Era um adolescente ainda, um jovem. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Daniel, ele é levado, ele e os seus amigos, e não diz o texto que os seus pais também vão junto. Ou seja, eu entendo que Daniel ele foi levado ali sozinho, junto com aqueles outros judeus. E, irmãos, Daniel ele poderia ter se entregado a tudo aquilo. Ele poderia ter pensado: o meu pastor não está me vendo aqui, os meus pais não estão me vendo, eu vou me acabar com tudo isso, eu vou me entregar ao pecado, eu vou me entregar a esses prazeres que tem aqui, as mulheres que tem aqui nesse lugar, eu vou beber desse vinho mesmo, eu vou me entregar a esses banquetes aqui do rei, esses manjares. Mas Daniel sabia de uma coisa, irmãos: você pode fazer coisas às escondidas do teu pastor, você pode fazer coisas escondidas da tua família, de pessoas que estão próximas a você, mas saiba de uma coisa: Deus ele está vendo. E Daniel, ele temia mais a Deus do que os homens, e ele sabia que ainda que o seu pastor não estivesse vendo, ainda que os seus pais não estivessem vendo, Deus ele estava vendo. Deus ele sabe quando você quer pecar, Deus ele sabe quando você quer se entregar ao pecado, quando você muitas das vezes sente na sua carne, a sua carne querendo se rebelar contra Deus, a sua carne querendo se voltar para o pecado. Mas Deus ele também vê quando você entra para dentro do teu quarto, quando você entra para dentro do seu banheiro e começa a chorar, começa a se sentir desesperado com situações que acontecem na nossa vida. Muitas das vezes a tristeza invade o teu coração, muitas das vezes você tem até mesmo um princípio ali de depressão, e muitas das vezes não entende o porquê. Às vezes tudo na sua vida começa a dar errado, mas sabe que o mesmo Deus que te vê quando você muitas das vezes sente vontade de pecar, é o mesmo Deus que vê você ali quando você está ali passando por um momento difícil, quando a sua família não te entende, quando ninguém ali está te vendo, está somente você e seu Deus. Aleluia, Deus ele está te vendo, irmãos. Você pode estar passando por um problema mais difícil, mas Deus ele está te vendo. Aleluia, Deus ele está com os seus olhos abertos e está vendo você. Não pense você, irmãos, que você está sozinho. Você serve a um Deus que a todo momento ele caminha contigo. Você pode até não ver ele do seu lado, mas ele está ali contigo, irmãos. Porque a gente percebe até mesmo Jó, porque Jó ele disse que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir, mas hoje os olhos dele estavam vendo Deus. Então, irmãos, saiba que Deus ele está ao teu lado. Não tente fazer as coisas escondidas de Deus. Não tente se entregar ao pecado e pensando que Deus ele não está vendo, porque ele está vendo. E ainda que a mão dele não pese, naquele momento ali, uma hora a conta vai chegar. Uma hora o juízo de Deus ele chega. E, irmãos,
o cristão que não se conforma com esse mundo e é fiel a Deus, além de ter a promessa da salvação, ele recebe bênçãos da parte de Deus. E Daniel, por ser fiel a Deus, ele recebeu muitas bênçãos, porque ele recebe o dom de interpretar sonhos. E os amigos de Daniel também recebem grandes bênçãos de Deus. E a gente percebe que esses jovens, eles preferiram ser fiéis a Deus do que pecarem contra Deus. Até mesmo José, como o irmão aqui já disse, José, ele estava ali no Egito e estava na casa de Potifar. E Potifar confiava tanto em José que ele deixava José ali sozinho com a mulher dele. E José, ele poderia ter se entregado ali àquela mulher, poderia ter tido uma relação ali com aquela mulher, mas José, ele sabia que ele tinha promessa. José, ele sabia que ele carregava algo da parte de Deus. E ele escolheu, irmãos, que coisa maravilhosa, porque o texto diz que José, ele sai correndo e deixa as vestes dele na mão daquela mulher e ele consegue vencer o pecado. Meus irmãos, que vitória maravilhosa. Eu imagino Deus dos céus olhando: ah, meu filho, você venceu esse pecado, você conseguiu resistir a essa tentação, você conseguiu resistir a um desejo da carne. Meus irmãos, por mais fraco que você seja, saiba que Deus, ele te dá forças. Saiba que você pode ser fraco, você pode ser pequeno, mas você serve a um Deus que é grande. Você serve a um Deus que é poderoso. E, irmãos, que essa palavra, ela possa ter falado ao seu coração, porque ela falou muito comigo. E eu entendi que eu não devo me conformar com este mundo, que nós não devemos se entregar a esse mundo. Por mais que a gente seja jovens, e não apenas jovens que passam por dificuldades como essa, mas até mesmo irmãos também mais velhos. E Deus, ele vai nos dar força, ele vai nos ajudar a vencer todas essas tentações e tribulações que passamos aqui nessa terra, porque Jesus, ele está voltando para arrebatar a sua igreja, e é necessário que a gente esteja com a nossa vida diante de Deus no altar, esteja com a nossa vida correta, uma vida de oração, de leitura da palavra, de arrependimento sincero, arrependimento que a gente se arrepende por um pecado que a gente cometeu, porque é isso que Deus espera de você. Você pode ser uma pessoa muito pecadora, mas saiba que quando você se arrepende, a graça de Deus, ela é manifestada. E a porta da graça, ela ainda está perto. Então se arrependa enquanto ainda é tempo e se conserte com Deus. E não busque as coisas deste mundo, porque saiba que no céu você vai ter muito mais prazer com as coisas de lá do que com as coisas aqui dessa terra. Porque Paulo aqui ele estava dizendo que a gente deve se importar com as coisas que são eternas e não com as coisas que são passageiras. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.